religiosas. Então, pastor Jean, o que você diria sobre a autora Ellen White, no sentido de motivar também as pessoas a lerem o livro best-seller dela, que é O Grande Conflito? Ellen White é uma autora famosa hoje no mundo, creio que é a autora feminina que foi mais traduzida em todo o mundo. Ela é reconhecida pela revista Smithsonian como os 100 maiores personagens na área da religião. Isso é muito significativo. E ela foi colocada ali, neste último século, como sendo, do século passado, a que teve maior influência. Ela teve uma infância simples, ela tinha 8 irmãos, a sua família era metodista, ela teve, com 9 anos, um acidente que marcou muito a sua experiência de vida. Ela estava no 2º ano do ensino básico e, devido a isso, até os 14 anos, ela teve, assim, algumas perplexidades, inseguranças, não pôde mais estar no ambiente acadêmico e, acima de tudo, alguém que teve uma experiência muito grande com Cristo, desde os 12 anos, com o pastor Stockman, que lhe apresentou o grande amor de Deus. Ela passou a amar esse Deus, orar por esse Deus. E numa reunião de oração, aos 17 anos, ela é convidada por Deus para ser sua mensageira. Ela tem uma visão e começa a transmitir. E daí que surgem várias outras experiências lindas com Deus, aonde ela começa a transmitir aquilo que lhe é revelado sobre a palavra de Deus. Especialmente este livro, Grande Conflito, é fruto de um desses momentos especiais que ela recebe por mais de 2 horas, em 1858, uma visão. De forma manuscrita, ela escreveu mais de 100 mil páginas e deixou, assim, um legado muito grande em diferentes áreas da vida, de orientação especiais de como podemos viver uma vida melhor aqui e, acima de tudo, se preparar para estar no céu com o nosso Deus. Para mim, ela é uma... Pastor Jean, é interessante você ter mencionado logo de início aí a revista do Smithsonian Institute, né? Porque é uma instituição secular norte-americana, não tem relação com religião, né? E, no entanto, eles reconhecem a escritora Ellen White como uma das 100 personagens da história americana mais relevantes, né? E é interessante quando a gente visita aqueles lugares históricos ali, por exemplo, a casa dela em Battle Creek, a última casa em que ela viveu lá em Santa Helena, na Califórnia. Ali tem tem placas, né, do governo norte-americano reconhecendo a pessoa que viveu ali como alguém relevante para a história norte-americana. Até que ela teve um ministério ali no século XIX, né? Uma época bem diferente da nossa, né? E jovenzinha, começou o seu ministério com 17 anos também, né? Contra todas as perspectivas, digamos assim, que não eram tão favoráveis, né? Uma jovenzinha, adolescente e mulher também, né? Naquela cultura. Então, realmente... A leitura dos seus livros tem me feito muito bem, tem feito muito bem a minha família, minha esposa, as minhas meninas. Então, Ellen White, os seus textos, as suas orientações familiares, suas orientações de saúde, suas orientações educacionais, suas orientações sobre como estudar a Bíblia, como orar, tudo isso, para mim, exerceu e exerce um impacto enorme. Ellen White me chama a atenção alguns pensamentos da autora que são inovadores para a época. Tá? Na área de movimentos igualitários, na luta pela liberdade, na área de saúde, são coisas assim que não eram defendidas naquele momento da história. E hoje são altamente reconhecidos como relevantes, coisas humanitárias, coisas espirituais, e me surpreende alguém, naquele momento da história, defender ideias tão, como poderíamos dizer hoje, avançadas, tão atuais para o mundo em que vivemos. E isso me surpreende bastante.
Eu poderia mencionar o tema da liberdade, por exemplo, quanto que ela fala da liberdade numa época em que a educação era mecanicista. Ela insistia em que o estudante deveria ser pensador e não repetidor dos pensamentos dos outros. Hoje é fácil falar isso, mas quando que ela escreveu isso? 1872, no seu artigo sobre a verdadeira educação. Então, ela, de fato, pastor Jean, como você sublinhou, está à frente do seu tempo. Esse livro é importante, amigos, pela origem. Esse livro se originou numa visão de pouco mais de 2 horas, conhecida como a visão do grande conflito, no dia 14 de março de 1858, em Ohio, nos Estados Unidos. Ellen White, no seu livro autobiográfico, ela diz que se viu envolta em uma visão da glória de Deus. Ela diz, foram-me revelados muitos assuntos importantes relativos à igreja. Então, esse livro origina-se numa visão muito especial, à qual Ellen White dá um destaque de fato especial. Uma segunda razão que eu vejo para considerar esse livro importante é pelas circunstâncias em que o livro foi escrito. No mesmo livro Notas Biográficas, na página 178, Ellen White diz que foi me mostrado que, embora eu devesse lutar contra os poderes das trevas, pois Satanás faria grandes esforços para impedir essa tarefa, devia pôr minha confiança em Deus e que os anjos não me abandonariam no conflito. Sabe por que Ellen White está falando isso, amiga? Porque os White se encontravam em Jackson, uma pequena cidade no interior do Michigan. Estava na casa do Sr. Palmer. E, de repente, sobreveio um ataque satânico sobre a Sra. White. E o que aconteceu? Ela ficou paralisada. A língua ficou paralisada e uma sensação de frio percorreu todo o seu corpo. Ela ficou insensível, ficou inconsciente, ficou paralisada. E ela só reagiu depois, graças às orações dos presentes que intercederam por ela diante de Deus. Esses efeitos ruins duraram semanas, enquanto ela começava lentamente a escrever o livro. O que significa tudo isso? Que Satanás quis tirar-lhe a vida para impedir que ela escrevesse essa obra. Então, esse livro é importante por essa circunstância espiritual. Aliás, a própria Sra. White, na Carta 56, de 1911, ela diz assim, enquanto eu escrevia o manuscrito de O Grande Conflito, frequentemente estava consciente da presença dos anjos de Deus. Olha que espetacular. Muitas vezes, as cenas acerca das quais eu estava escrevendo me eram apresentadas novamente em visões da noite, de maneira que ficavam frescas e vívidas em minha mente. Então, as circunstâncias que acompanharam a escrita desse livro são muito especiais e apontam para a importância do livro. Agora, esse livro é também importante pelos temas dos quais trata: rebelião de Lúcifer no céu, a queda do ser humano, o plano da salvação, o ministério de Cristo, o sacrifício de Cristo, a igreja apostólica, os apóstolos, a grande apostasia. Ela trata da reforma do século XVI, ela trata do surgimento do movimento adventista, fala do primeiro, segundo, e a mensagem do primeiro, segundo e terceiro anjos, fala das cenas impressionantes relacionadas ao segundo advento de Cristo, trata do milênio e trata da erradicação final do pecado. Então, esse livro é importante por quê? Porque traz uma temática extremamente relevante para a nossa vida. Mas até nos ensina, não dá tempo de entrar aqui, nos ensina aspectos fundamentais de como Deus se comunica e como funciona a revelação e a inspiração. Bom, finalmente, esse livro é importante porque ele lança a luz sobre o plano da salvação. É nesse contexto que Ellen White diz, que o pastor Michel citou agora, ela diz que o livro O Grande Conflito, deve ser amplamente difundido. Por quê? Porque contém a história do passado, do presente e do futuro. E ela diz que nas páginas desse livro são esboçadas as cenas finais da história da Terra, o que apresenta um testemunho poderoso em favor da verdade. Aí ela termina dizendo assim na carta 281, estou mais ansiosa de ver uma ampla circulação deste livro que de qualquer outro que tenha escrito. Porque no livro Grande Conflito, a última mensagem de admoestação ao mundo é dada da forma mais distinta que em qualquer outro dos meus livros. Finalmente,
na minha compreensão, esse livro é importante porque Ellen White predisse o profundo impacto produzido pela leitura do Grande Conflito dentro e fora da igreja. Ela disse no manuscrito 31, o resultado da circulação desse livro não há de julgar-se pelo que agora se vê. Lendo, algumas pessoas serão despertadas e terão valor para unir-se de imediato com os que guardam os mandamentos de Deus. Mas, diz ela, um número muito maior não lerá o livro e não tomará sua decisão até que vejam que os próprios acontecimentos que foram preditos estejam ocorrendo. As pessoas vão ler e vão ficar quietas. Quando os eventos estiverem se desenrolando, as pessoas vão fazer a conexão. Aí vão permitir que o Espírito Santo trabalhe no coração delas. Assim, é um panorama histórico falando sobre a revelação, a importância da palavra de Deus e como a Bíblia, através da história, é a grande luz. E é a luz que vai iluminar o mundo nos momentos finais. Ellen White, como historiadora, eu começo a observar, ela escolhe personagens que aparentemente não são tão famosos para falar do Grande Conflito. Mas qual é o ponto-chave que caracterizou a vida desses personagens? Eles todos estão relacionados de alguma maneira com a palavra de Deus, a seriedade com a verdade, a busca pela verdade e de trazer a Bíblia como sendo o centro, de apresentar a mensagem da salvação. E ela apresenta nos capítulos finais, o leitor poderá perceber que haverá um grande engano. Assim como na Idade Média o inimigo tentou esconder a palavra de Deus, ele também procurará promover o engano para que a Bíblia não seja colocado como evidência nos momentos finais. E ela mostra como, de maneira fascinante, você pode estar alerta e se colocar no lado certo neste grande conflito. Neste livro, então, pela primeira vez em seus escritos, Ellen White revelou a batalha invisível entre as forças do bem e do mal pelo controle da humanidade. E ela escreveu, então, na Carta 281, de 1905, o seguinte: estou mais ansiosa de ver ampla circulação deste livro, né, que de qualquer outro livro que eu tenha escrito, pois, em O Grande Conflito, a última mensagem de advertência ao mundo é dada mais distintamente que em qualquer de meus outros livros. E olha que ela escreveu vários, né? Manuscritos, como já foi dito aí, chega ao montante de mais de 100 mil páginas. Foi uma escritora muito prolífica, né? Carta 56, 1911. Prezo mais o livro Grande Conflito do que prata ou ouro, e desejo intensamente que seja apresentado ao povo. E hoje, mais de 80 idiomas, esse livro já foi traduzido para mais de 80 idiomas. Olha só que interessante isso, né? Anos depois de ter sido impressionado pela leitura do livro Der Grosse Kampf, Guilherme Stein Jr. fez a primeira tradução para o português, publicada em 1921. Aqui, e aí está a versão que nós vamos distribuir. Distribuíram 1 bilhão de cópias do livro Grande Conflito, incluindo as versões digitais, é o alvo da igreja para este ano. E ano que vem também. Imagine, irmãos, amigos, queridos, o que isso vai significar, né? Que resultado teremos? Eu queria comentar 4 pontos que esse livro significa para mim. Primeiro, esse livro para mim é muito importante porque me ajuda a ver a história, os eventos, a atuação das pessoas desde uma perspectiva espiritual. Os eventos não são apenas eventos antropológicos, sociológicos, culturais, não. São eventos espirituais. Há um grande conflito como pano de fundo em toda a história do nosso planeta. E esse livro me ajuda e me deixa isso muito claro. Segundo ponto, este livro, como quase nenhum outro da senhora Ellen White, tem uma capacidade de me tocar, de me impressionar, de me emocionar, de me motivar, de me fazer refletir como nenhum outro livro consegue fazer. Eu me lembro que eu estava lendo a página 56 desse livro, 56, 57,
que fala sobre os valdenses. Que capítulo extraordinário! E eu me demorei alguns dias lendo só essas páginas 56, 57, lendo, pensando, imaginando nos valdenses, e eu até escrevi um pequeno texto intitulado uma lista, né? 21 aspectos da educação familiar dos filhos dos valdenses, de tão impressionado que eu fiquei. E tem um pequeno texto que um dia eu queria expandi-lo um pouco mais, porque Ellen White, de maneira despretensiosa, vai narrando, ela não vai enumerando, eu que sistematizei. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, a gente deveria educar os nossos filhos tomando como parâmetro, por exemplo, a maneira como os valdenses educavam seus filhos. Então, esse não é um livro que me traz apenas informação, me traz o desejo de mudança. Terceiro ponto, esse livro me mostra de maneira muito clara que Deus é o soberano da história. As coisas não estão soltas, as coisas não estão jogadas. Deus está no controle da história e da vida de cada um de nós. E, finalmente, esse livro para mim é muito importante porque ele me traz esperança. O livro termina com esperança, mostrando que Deus é amor e o amor de Deus vai permitir com que a história seja reescrita e voltamos ao estágio de perfeição, que era um desejo de uma vida, de uma terra, de um planeta perfeito, que era um desejo de Deus desde sempre. Então, amigos, este livro não traz apenas informação, ele traz perspectivas diferentes, solidifica a nossa confiança no modo como Deus dirige a história, nos permite confiar em que Ele, de fato, dirige a minha história, a sua história, e é um livro que não apenas informa, ele motiva, ele toca em nossas entranhas, e você está lendo a história dos reformadores, você chora, porque você diz, poxa, estou fazendo tão pouco, estou vivendo tão mal, se eu me comparo com esses homens e mulheres que fizeram coisas tão extraordinárias, com muito menos recursos, com muito menos oportunidades que nós. Assim, irmão, amigo, você que vai distribuir o livro amanhã, se você não leu ainda, você deveria dedicar, quem sabe, este ano, a você fazer uma leitura. Esse livro vai mudar para sempre a sua vida e vai fortalecer o seu cristianismo e tornar a sua fé muito mais inteligente. O Grande Conflito é um livro que sempre me chamou a atenção desde o final da década de 70, início da década de 80, quando comecei a me aprofundar na palavra de Deus, principalmente analisando os aspectos proféticos. Eu percebi que os capítulos 12, 13, 14, até o capítulo 22 do Apocalipse, você tem ali uma história, essa história do Grande Conflito. E como esse livro começa a retratar essa história de uma forma tão peculiar. Às vezes nós falamos muito sobre o Evangelho, os atos de Cristo aqui nessa terra. Mas esses atos são fundamentais para o desenrolar da história depois. Nós podemos dizer que o Apocalipse seria ali o quinto evangelho. O que é que Deus, Cristo Jesus, faz no céu por mim? Como ele dirige a história? O pastor Adolfo falou um pouco sobre isso. E aqui você pode perceber que não é um acaso, que Deus está no controle da história. O livro nos mostra que o pecado terá um fim. E a solução para o nosso planeta está definida. É a volta de Jesus. Nós, enquanto vivemos aqui, podemos, ao olhar para essa história passada e vermos como Deus foi dirigindo o seu povo, ter a certeza de que nesses momentos finais, Ele continuará sendo esse Deus maravilhoso que nos protegerá em todo momento. Eu vejo algumas pessoas, ao olhar para os eventos finais, ficarem assustados, temerosos. Mas se você lê a história desses homens, você vai perceber que esse Deus é um Deus que dirige a história, cuida do seu povo, e mesmo nos momentos difíceis que estão à frente, que o livro apresenta, ele continuará ao lado de cada um dos seus filhos. Então, esse livro
me fortalece a fé, me dá a certeza de que Deus é Deus e Ele cuida de mim. Algumas pessoas já disseram, se você não sabe de onde você veio, você não conhece a sua história, você não sabe quem você é e não sabe para onde você vai. E aqui nós temos retratado de forma clara, partindo da destruição de Jerusalém, do pós-evangelho, como Deus guiou a história e como serão os momentos finais dessa história. E aí você pode ter paz, segurança, certeza de que o mal terá um fim. O grande inimigo será destruído. E aqueles que realmente viveram com Cristo, aceitaram a Cristo como seu Salvador, mesmo vivendo nesse mundo e passando por provações, serão vitoriosos pelo sangue do Cordeiro, pelo poder do Espírito. E um dia poderão desfrutar da eternidade com esse amado Salvador lá no céu. E essa certeza que esse livro me traz, e esse é o meu desafio. Leia o livro, olhe a história, veja o grande Deus através da história, e você poderá alcançar essa mesma fé, essa mesma experiência que tiveram esses homens de Deus.